Capítulo 1. O som da sua voz. A escada até minha presença tem 22 degraus, e por ela sobem e descem os anjos. O som da sua voz. Subtítulo. Um suave sussurro se ouvia, tão delicado que era agradável e atrativo aos ouvidos. Parei para admirar o que os meus olhos estavam vendo. Era como uma melodia cuja matriz se acentuava nela. Se destacavam claramente as suaves estrofes e os ritmos mais fortes interpretados por eles. Meus olhos se encheram de lágrimas. Estava de frente para a própria natureza que criava um cântico novo ao seu Criador. Havia chovido continuamente por 72 horas, um plano perfeito do Criador, 3 dias para uma mudança de tempo. Ao amanhecer deste novo dia, as comportas do céu se fecharam para dar lugar a um belo, extraordinário e iluminado dia. O sol timidamente ia tomando seu lugar de autoridade. Mas o protagonista do dia era o vento que estava soprando do leste. Um vento delicado em certos momentos, mas imponente por alguns segundos, podendo sentir a sua força e, como um gigante secador, absorvia o excesso de água e, enquanto seguia o seu caminho, deixava a terra seca. Os protagonistas que cativaram a minha atenção estavam ali, elegantemente parados, movendo a sua cabeleira como se estivessem orgulhosos e sacudiam, deixando ver a limpeza dos seus ramos e o brilho de suas folhas, pois a chuva tinha realizado o mais belo tratamento natural de beleza em seus cabelos. Balançavam e moviam os seus galhos, uma mais alta do que a outra, como se cada uma desejasse se jogar para ser a primeira a tocar o seu Criador. Eu fiquei extasiada, desfrutando como o vento impactava os seus galhos e emitiam um lindo som, ao mesmo tempo acompanhava a sua voz com o movimento dos seus galhos de um lado para o outro, como se estivesse de mãos levantadas, agradecidas por receber a chuva que as limpava e as alimentava. Agora entravam num novo tempo, onde o vento do leste, o vento do renovo, soprava sobre elas e as faziam mais fortes, limpas e imponentes na sua força, se elevando às alturas, adorando o seu Criador. E ao ritmo do vento, criavam a sua mais bela canção naquela manhã. De repente, as nuvens se foram, dando lugar a um céu limpo e azulado como um grande chão, e o sol já tinha perdido a sua timidez para brilhar com todo o seu esplendor. E foi aí que voltei a prestar atenção nessas belas árvores, e já não se sentia mais o vento soprando, mas uma suave brisa acariciando. E essas árvores, como músicos que entendem os compassos e o tempo, ficaram serenas e tranquilas, fortes e erguidas, pois agora o sol estava no controle e elas abriram as suas copas como uma grande capa para dar a sua sombra e a sua frescura a quem necessitasse do seu refrigério. Os esquilos corriam e brincavam de galho em galho, os pássaros cantavam com diferentes cantos, pois todos estavam de acordo em sair para cantar um novo salmo ao seu Criador. As gazelas repousavam sobre o campo, comendo as delícias que o vento havia trazido de lugares longínquos,
e o sol brilhava com força, dando toque de alegria para as crianças que corriam e celebravam o novo dia que tinha chegado, abraçando com seu calor. Era um quadro vivo e o cenário mais genuíno que se podia encontrar, cada um trabalhando no seu tempo e manifestando seu propósito, fazendo a sinfonia mais poderosa, guiada e ensinada pelo próprio Espírito de Deus, regozijando na sua criação, assim como se manifestava nas tendas e no tabernáculo no deserto, movendo as cortinas e soprando seu ruache, dando testemunho da sua manifestação no meio do seu povo. Da mesma maneira, ele ainda continua se movendo na sua criação e em cada uma delas testifica na sua natureza a essência de seu amado e entoa as suas mais belas canções de amor. Estava a ponto de ser surpreendida por Deus. De repente, a doce e poderosa voz do Espírito de Deus começou a me falar: um novo tempo chegou para você. O inverno passou e o tempo da canção chegou. Estou colocando em você o mais belo colar que jamais se viu. É um colar formado por 22 pedras, todas elas cravejadas e preparadas, disse o Espírito de Deus. São 22 joias que estou incrustando na sua genética. São 22 letras que serão colocadas sobre você e será treinada com elas. Você terá 22 sons do céu. Há uma autoridade na sua palavra e mudei os códigos para que a sua voz seja reconhecida pelos ventos. Coloquei velocidade nos seus pés e nas suas mãos, e também estou colocando velocidade na sua voz, para que tenha um som, e com esse som que sair da sua boca, se apressará para colocar a minha palavra em prática. Descansa na minha graça, tenho a ciência e a sabedoria para fazer o que deverá ser feito. A escada até a minha presença tem 22 degraus e por ela sobem e descem os anjos. Os espíritos necessitam de escadas. Não é como a escada do homem, mas são letras e sons do Eterno, porque cada uma dessas letras está ligada a um dos nomes do Eterno. Cada letra tem um dos espíritos do Eterno, assim como as hostes celestiais se agrupam sobre estas letras e como as notas de um piano não são tocadas da primeira para a última, mas o maestro sabe qual tocar primeiro e por quanto tempo toca a mesma. Dessa mesma forma, as hostes sabem ativar no santo o primeiro nome para acessar a minha presença. Há portas que se abrem pela marca, outras que se abrem pela presença, mas há portas que se abrem pela chave do som. Programando a genética. Subtítulo: E o ministro de Deus, Criador de todas as coisas, se apresentou diante de mim, falou o seu nome e me fez conhecer o poder da sua autoridade, e eu temi diante da sua presença. Pois ao ouvir o seu nome e qual era o seu plano, me maravilhei ao presenciar, ouvir e entender o poder vivificante da sua palavra. A plenitude da divindade do Pai, Filho e Espírito manifestados em cada letra e em cada som, trabalhando de eternidade a eternidade, e toda a criação recebe o poder criativo, e em nós, os seus filhos, são incrustados esses sons, essas palavras, com o propósito de serem encarnadas em cada um de nós com o poder da sua voz. E disse-me: eu chamo o som da palavra do Eterno,
a serenidade do Espírito, o rugido do Filho do Homem e o som estrondoso do Pai. Hoje começa a ser escrito na sua genética, para que todos os seus registros sejam reconhecidos, sons da vida, sons de amor e sons com propósitos. Os seus ouvidos se abrem. Eu, servo do Altíssimo, com a palavra emitida, fui enviado a você para escrever na sua genética e anunciar ao seu espírito que o tempo da canção chegou. Um novo som. Vos anuncio um som de algo novo, e antes que seja feito, eu vos anuncio. Velocidade, novas palavras e novos sons. Nunca se ouviu a respeito, e eu chamo os sons do universo para que alcancem no tempo. Agora são criadas, e não de há muito, e antes deste dia não as ouviste, para que porventura não digas, eis que eu já as sabia. Isaías 48, versículo 7. Cada letra, um espírito criativo. Subtítulo: Chegou o dia escolhido nos céus, e começou um tempo de ensinamentos sem igual. O Espírito de Deus estabeleceu que por 22 dias eu seria ensinada sobre o mistério que há no som de cada letra nas palavras. Eu ensinarei você pelo meu Espírito com os meus mensageiros e pela revelação do que já está escrito, disse-me. E assim como a criança vai para a escola e aprende as letras e as palavras e logo aprende a criar com esse conhecimento, assim lhe ensinarei a criar com o som da minha voz. O desejo do coração de Deus é que este conhecimento corra por toda a terra, assim como as águas cobrem o mar, e que a sua igreja, a sua amada, conheça o som da sua voz e o poder que há em cada uma das letras. Cada uma delas é uma porta, por onde o som criativo do Eterno sai para executar o seu plano. São quadros proféticos do ponto de vista da essência da linguagem do próprio Deus. Estes livros não tratam da maneira de como é visto o idioma hebraico, seja para os judeus ou gentios, mas como Deus fala à humanidade, os códigos secretos e mistérios que se escondem por trás de cada letra. Se você recebeu essa palavra, então entenderá que por trás das Escrituras se escondem infinitas figuras, fazendo com que a linguagem de Deus possa ser interpretada por todos, sem a necessidade de conhecer o idioma hebraico, pois a linguagem de Deus não está baseada somente em sons, mas em imagens, que podem ser apreciadas inclusive por uma criança. Te louvo, Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondeste essas coisas dos sábios e dos entendidos, e as revelastes aos pequeninos. Mateus 11, versículo 25. Amém.